Oi, gente, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Agora Goiás, programa aqui na TV Assembleia Legislativa de Goiás. E hoje tem muitas informações importantes para você. A gente vai falar de pamonha. Você gosta de pamonha? Nós vamos falar de um grande evento que foi realizado na cidade de Itumbiara sobre a pamonha. E a gente vai falar também sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, onde você vai ficar sabendo de tudo que acontece nessa Casa do Povo aqui em Goiás. E o Carnaval está chegando. A gente vai falar de uma reportagem das mulheres no samba. E você que vai aproveitar essa festa animada, não é? O que fazer para não ter aquela ressaca exagerada? O que você deve comer? O que você deve tomar? De que forma você deve se comportar sobre essa situação? A gente vai conversar com a nutricionista Camila Caiado aqui da Assembleia Legislativa. E hoje também tem futebol, né? O Atlético jogou ontem, venceu, melhorou a pontuação na tabela e o Hugo Duarte vai conversar com a gente falando também da classificação e da próxima rodada que promete ser decisiva. O Agora Goiás já está no ar para você. Gente, Itumbiara fica na região sul de Goiás, a 200 quilômetros aqui da nossa capital, ali na divisa com Minas Gerais. E nós vamos para lá porque nesse final de semana, Itumbiara recebeu o maior panelão de pamonha do Brasil. Vamos acompanhar agora na reportagem da Patrícia Lee. Enfim chegou a temporada mais esperada pelos goianos. Aquele momento em que todos se reúnem para colocar a mão na massa e fazer literalmente uma festança de respeito. Quem é daqui, digo de raiz mesmo, sabe o que estou falando. Que comecem os trabalhos. 3 de fevereiro de 2024. Essa data entra agora para o calendário cívico, cultural e turístico de Goiás. Oficialmente, por lei, a pamonha passa a ter um dia dedicado especialmente para ela. O deputado Gugu Nader é o autor da lei. Itumbiara foi o local escolhido para sediar esse grande evento. A cidade fica no sul do estado, bem na divisinha com Minas Gerais, a cerca de 200 quilômetros de Goiânia. É a região que o parlamentar representa na Assembleia Legislativa. Itumbiara é a entrada do estado de Goiás, divisa com Minas Gerais. Itumbiara já foi a capital do milho. E aqui é a nossa cidade, a minha cidade. Estou prestigiando então Itumbiara, 3 de fevereiro, Dia Estadual da Pamonha Goiana. Eu fico muito feliz de comemorar na cidade de Itumbiara o Dia Estadual da Pamonha. Autor da propositura, deputado Gugu, aprovado por unanimidade pelos deputados e deputadas estaduais. É todo um processo, mas esse trabalho é tão gostoso, quando você fala em ajudar o próximo, já se torna gratificante. E pamonha é bom demais, né? Nossa, delícia, vem pra cá. Eu sou baiano gosta de pamonha, mingau. Eu gosto de pamonha, de sal, de doce, com piqui, com linguiça, com tudo. Além da grande protagonista do dia, o evento contou com apresentações musicais de peso. Forró e sertanejo, na medida. Pamonha que todo mundo gosta e música, né? Acho que é isso que é o perfeito. E vim prestigiar esse momento tão especial aqui na cidade de Itumbiara e fico feliz de estar aqui com vocês. Eu que sou filho daqui, né, e graças a Deus tenho uma história na música e tenho um conhecimento grande com o Gugu e hoje conhecendo aqui o Bruno Peixoto, um prazer imenso fazer parte dessa festa. E até fiz um pedacinho de uma música que vai abrilhantar hoje um pouquinho também, homenageando o meu amigo Gugu, que falando do panelão, que é mais ou menos assim, ó. Alô Itumbiara, preste muita atenção, hoje tem pamonha no panelão. Todo mundo já sabe, todo mundo já viu que o panelão do Gugu é o maior do Brasil.
Gente, 16 mil pamonhas. Eu adoro pamonha, principalmente com muito queijo. Mas vamos continuar aqui. As redes sociais da Assembleia Legislativa de Goiás têm o objetivo de informar a população a respeito das ações que são realizadas aqui na casa. E essas redes têm alcançado um grande número de goianos, viu? Você vai ver agora na reportagem da Monalisa Carneiro. Quase 66 mil seguidores. Este é o número alcançado nas redes sociais da Assembleia Legislativa de Goiás em 2023. Para o Instagram, a seção de publicidade do Parlamento Goiano produziu cerca de 3.459 posts, todos com o objetivo de levar até os seguidores informações de tudo o que acontece aqui na Alego, como projetos de lei aprovados, enquetes para saber a opinião dos seguidores sobre as matérias em fase de tramitação na casa, além dos resumos diários dos trabalhos plenários e das comissões. A equipe se esforça para publicar curiosidades e histórias sobre as datas e locais importantes para o estado de Goiás. Todos os dias você pode conferir através das redes sociais da Assembleia Legislativa um 360 de todos os acontecimentos do dia na palma da sua mão. Olha, nós vamos falar agora sobre carnaval. Já começa na sexta-feira, já tem muita gente fazendo festa. E como você deve se comportar para ter menos ressaca? A gente convidou a Camila Caiado, que é nutricionista aqui da Assembleia Legislativa, para conversar com a gente. Camila, tá tudo bem? Tudo bem, Jordevar. Bom dia para você. Obrigada de novo pelo convite. Adoro estar aqui todas as terças-feiras. Bom dia para você aí de casa. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que interessa a muita gente que vai pular o carnaval esse final de semana. Pois é, gente, a Camila toda terça-feira ela está aqui, sempre trazendo um assunto muito importante. Agora não podemos falar de outra coisa senão o carnaval. E carnaval é essa festa alegre, né, Camila? As pessoas acabam, às vezes, exagerando na bebida, né? Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Vamos começar, Jordevar, falando o seguinte, para a gente se preparar para ir pular o carnaval. A gente primeiro precisa pensar antes de ir para a festa, né? Sim. Antes de ir para a festa, o ideal é a gente fazer sempre lanches leves, procurar manter aí a nossa hidratação em dia, beber uma água de coco, comer uma salada, bastante folha verde escuro, para a gente manter aí os nossos minerais em dia, potássio, sódio, porque a gente vai pular, a gente vai transpirar bastante, às vezes tem muita aglomeração, lugar muito quente. O álcool também tende a desidratar a gente. Então, vamos aí com calma e tomar cuidado com a quantidade de ingestão de álcool também que a gente vai colocar para dentro. Lembrando que as bebidas naturalmente escuras, elas causam mais ressaca do que as claras. Então, o uísque e o vinho tinto causam mais ressaca que as bebidas claras. As mulheres costumam ficar mais intoxicadas do que os homens. Tem também um fator genético. Tem que tomar cuidado, Jordevar. Tem que tomar cuidado. E quando a pessoa mistura, por exemplo, um destilado com fermentado? Olha, o importante é sempre se atentar à dose. Mas a mistura, ela causa mais enjoo, mais náusea, né? E o excesso do álcool consumido, principalmente quando você está ali de estômago vazio, ele faz com que a absorção dele seja muito rápida. A absorção do álcool, ela começa já no estômago. E quando esse estômago está vazio, ela é ainda mais rápida. Então, ela começa ali, estômago, duodeno, no jejum, praticamente já absorveu o álcool inteiro. Então, em 2 horas, o álcool já está ali bombando. E muitas vezes a gente consome muito rápido, querendo aquele efeito daquela euforia, né, rápida. E quando ele vai fazer efeito, você fala, não está fazendo efeito, não está fazendo efeito. E vai colocando o álcool para dentro. Hora que vem o efeito, já nem precisava ter bebido tanto. Então, vamos com calma, sempre intercalando com água de preferência, para não dar exageros, né? Para não ir parar no hospital, porque é muito sério. Dá vômitos, dá diarreia, dá ataque cardíaco, pode levar ao coma.
é muito séria a intoxicação por álcool. Agora, Camila, eu queria que você falasse dessa mistura que tem muita gente que adora fazer, que é colocar o energético na bebida. E agora, principalmente no carnaval, mas eu quero ficar mais ligado, né? Aí acaba colocando o energético. É perigoso? É muito perigoso. Eu não sou cardiologista, mas a gente sabe que é uma mistura que não vai bem, Jordevan. Um tem uma característica de vasodilatador, o outro tem uma característica mais de vasoconstritor. Então a gente tem que tomar cuidado com essa mistura. Misturar excesso de energético com excesso de álcool pode levar a desfechos cardíacos muito sérios. E quem toma sempre? Sempre, então, piorou. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com a quantidade de cafeína que a gente ingere durante o nosso dia a dia. O ideal é não passar de 6 cafezinhos por dia. Já pensou a gente tomar ali 4, 5 latinhas de energético numa noite, ainda misturando com álcool? Não pode, gente. Vamos com calma. A gente tem energia, o nosso corpo dá conta de aguentar esses dias todos de carnaval. Vamos gerar essa energia tomando aí bons alimentos, comendo frutas, comendo verduras. Vamos procurar gerar a nossa energia da alegria de estar com os nossos amigos, com os nossos familiares. Camila, muita gente faz o seguinte, aí passa a noite no carnaval e quando chega no finalzinho ali, na hora de ir embora, vai comer um sanduíche. Eita, mas aí a culpa é sempre do sanduíche, né não, Jordevan? É verdade. Aí põe a culpa no lanche que fez no final do dia, quando passa mal e chega em casa ruim. O ideal, gente, é a gente não beber demais e depois comer. O ideal é a gente sempre intercalar a bebida com o alimento, tentar não comer alimentos muito pesados, nem antes, nem depois. Sempre fazer lanches leves. Deixa o seu lanche já preparado lá na sua casa para quando você chegar, fazer aquele pãozinho com ovo, gente, que é coisa mais simples que um pãozinho com ovo para comer quando chegar em casa, né, com uma saladinha, bem tranquilo, fácil de preparar, barato, né? E não tem aquele tanto de gordura, não é ultraprocessado, a gente sabe de onde é que veio, sabe qual é a procedência. Então vamos com calma, para a gente não colocar a culpa e nem chegar intoxicado no outro dia na nossa casa. Pois é, você falou no primeiro dia antes, né? Agora você falou no outro dia, é para lá que nós vamos agora. A pessoa passou a noite no carnaval, às vezes exagerou, e aí, o que fazer no outro dia? No outro dia, se bebeu demais, se tá com aquela dor de cabeça, se não tá se sentindo bem, a primeira coisa é a hidratação. Não tem jeito. A maioria desses sinais, essa dor de cabeça, esse peso no corpo, essa náusea, são sinais de que o corpo está, primeiro, intoxicado pelo álcool, o fígado está sofrendo para metabolizar todo esse álcool que foi colocado para dentro, e também um sinal de que colocou aí os nossos minerais para fora, que está faltando hidratação nesse corpo. Então, bebe água, toma água de coco, toma um isotônico e aos poucos você vai conseguindo repor essa hidratação. Se os sintomas, se os sinais forem muito característicos, muito graves, procure um hospital. Se tiver com muito vômito, se tiver com taquicardia, se tiver com tremores, é muito importante procurar o hospital para fazer essa reposição endovenosa. E tem muita gente que fala assim, eu vou rebater a ressaca tomando mais. Aí de é um jeito desastre, nenhum. Né? Aí é um desastre, gente. Não pode, tem que tomar muito cuidado. Dá aquele descanso para o seu corpo. Se o seu corpo não está se sentindo bem, o ideal é ir com calma para conseguir curtir todos os dias de carnaval. Começar na sexta e parar só na quarta-feira de cinzas. E o sono? O sono é muito importante. Aproveita o feriado, gente. Dorme até meio-dia, dorme até 2 horas da tarde, acorda, toma aquele banho e vai pro bloquinho de novo, vai pular carnaval, vai pra festa, mas dorme. É muito importante, não tem nada melhor para recuperar o nosso corpo do que o nosso sono. Não tem nada que descansa mais, né, Jordevan? Até porque o álcool causa uma desregulação hormonal. E o sono não tem nada igual a ele para fazer essa regulação hormonal. É um santo remédio, né? Um santo remédio. Agora, é claro que você é nutricionista, mas eu estou fazendo algumas perguntas aqui que entram também
pelo lado médico. Se você puder, inclusive, nos ajudar, porque, por exemplo, às vezes a pessoa começa a ficar bêbada. Qual é o momento certo que deveria levar para um hospital? Porque às vezes as pessoas estão desidratadas, às vezes elas estão precisam realmente de um medicamento, alguma coisa para voltar, porque senão a coisa pode se complicar, né? Eu sempre falo que o ideal é que a gente tenha um pirulito, uma balinha, porque pode baixar sim a açúcar do nosso sangue, pode dar uma hipoglicemia. Então, para a gente oferecer para essa pessoa que começa a se sentir mal ali durante a balada, durante a festa, a gente tem sinais, né, Jordevá, muito claros da embriaguez. A pessoa não deambula com facilidade, a fala começa a ficar arrastada, a pessoa começa a ter náuseas. E agora, os sinais críticos de que a pessoa deve ser levado ao hospital é perda de consciência, não conseguir falar, não conseguir ficar em pé. Então, esses sinais são sinais claros de que a pessoa precisa ser levado a um serviço de emergência. Qual é o melhor suco para tomar, aquele que faz um efeito mais rápido, que é mais indicado nesses momentos? Olha, os amargos geralmente têm bom favorecimento para o fígado, né? Então, o boldo da vovó continua sendo um santo remédio para o fígado. Tomar antes. Tomar tanto antes quanto depois. Embora os estudos científicos para essa área da ressaca não são assim de grande volume. Afinal, existe uma ética em que é muito difícil os cientistas começarem a embriagar as pessoas aí para fazerem esses estudos. Mas os chás amargos costumam favorecer a recuperação. Então, um bom suco verde com bastante água de coco costuma dar uma levantada aí em quem está precisando de um up no dia seguinte para dar uma melhoradinha na ressaca. Mas a gente quer que você se divirta muito no carnaval, seja muito feliz, muito alegre, não deixe a bebida tomar conta demais, porque senão você não vai perder a festa. Camila, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, né, terça-feira que vem é carnaval, você não vai estar aqui, mas a gente te espera depois, tá bom? Aproveite o carnaval também. Muito obrigada, um bom carnaval a todos vocês. Aproveitem sempre com moderação e muita alegria. Um beijo, aproveitem, boas festas. A gente vai continuar agora com mais reportagens falando nessa parte musical de alegria. A Seção de Atividades Culturais aqui da Assembleia Legislativa realizou um evento para valorizar as mulheres e o samba. Com muita música, o evento agradou o público. Quem traz as informações é a repórter Michele Moura. Muitas músicas animadas marcaram a noite de sexta-feira da Assembleia Legislativa. O coletivo Banda Mulheres na Roda de Samba movimentou o Auditório 2, que estava todo decorado de branco e azul, em homenagem ao Dia de Iemanjá. O coletivo é um movimento nacional criado no Rio de Janeiro que chegou a Goiás com o objetivo de promover a cultura do samba e o encontro entre artistas e o mercado musical. É comum ver mulheres cantando samba, mas tocando, e uma roda só composta por mulheres não é tão comum assim. Então, acredito que a inclusão da diversidade na cultura é de suma importância e divulgar também o nosso trabalho, né, com certeza. Foram cerca de 3 horas de show, com músicas de grandes artistas como Beth Carvalho, Leci Brandão e Alcione. O evento foi realizado pela Seção de Atividades Culturais da Alego. Ana Rita, assessora adjunta de atividades culturais, destacou a importância de promover a diversidade. A abertura das atividades culturais da Assembleia Legislativa, as mulheres na roda de samba, mostrando a sua arte, a sua cultura, mostrando que a Assembleia Legislativa é um espaço diverso, né, e que acolhe, não é, todas a diversidade existente da arte e da cultura goiana.
Você viu que hoje o nosso programa está animado, né? Uma semana pré-carnaval, não é isso? Olha, vamos falar agora de Pé de Pau em Mato Verde. Já ouviu falar? Pois é, esse é o nome da exposição de quadros do arquiteto e artista plástico Jadir Mendonça. Com telas representando imagens da natureza, Jadir chama a atenção para a sociedade para a urgência da preservação ambiental. A repórter Eunice Fleury esteve por lá e traz os detalhes dessa exposição para a gente agora. Plantas, folhas, flores, diversos tons de verde e traços que chamam a atenção. Essas são as principais características dos quadros que compõem a exposição Pé de Pau em Mato Verde. O autor das obras é o arquiteto, urbanista e paisagista Jadir Mendonça. As habilidades desenvolvidas nas profissões exercidas por ele foram essenciais para construir um conceito único de arte. Desde criança eu frequento o cerrado, as matas e ando muito por aí. E depois da formação em arquitetura, eu consegui conciliar um pouco de técnica do desenho técnico com o desenho artístico. E aí me deu essa inspiração do verde, que eu sempre gostei, da cor verde. Eu sempre gostei de mata, dessa tonalidade verde claro, verde escuro, essa coisa de texturas que a mata permite. E para quem observava atentamente as imagens, uma das principais mensagens passadas pelos quadros, o cuidado com a flora. Dentre os principais quadros expostos aqui nessa mostra, se encontra o quadro Desmatamento, onde o público pode ver o verde, o amarelo do fogo e as cinzas. Uma importante reflexão sobre a preservação do Cerrado goiano. Outra figura importante presente na exposição foi o jornalista Ivan Mendonça, que é irmão de Jadir. Para Ivan, ter um artista na família é motivo de orgulho. O Jadir sempre gostou do desenho, cumpriu sua missão aí no serviço público e agora está vivendo o auge da sua carreira, né? Que ele está fazendo aquilo que ele gosta, está colocando na tela o seu sentimento, o resultado de suas viagens. Então é um orgulho muito grande para nós ver esse momento aqui hoje para a nossa família, né? A exposição acontece até o dia 3 de março, no Salão Antônio Poteiro, na Vila Cultural Cora Coralina, de domingo a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Gilmar Camilo foi o responsável pela curadoria do evento. Eu acho que todo mundo que gosta da natureza e são imagens muito confortáveis aos olhos. Então foi muito interessante que a gente comece 2024. A Vila Cultural e a Secult, né, tem esse interesse grande, a Secretaria de Estado da Cultura, que a gente possa colher mostras que sejam relevantes, inclusive com os assuntos que são abordados. Gente, nós vamos falar agora sobre o transtorno do espectro autista que atinge e afeta milhares de brasileiros. Com a intenção de conscientizar a população sobre esse problema e estimular medidas em prol desses autistas, o partido Agir 36, da deputada Rosângela Rezende, adotou um posicionamento interessante que você vai conferir agora na reportagem da Monalisa Carneiro. O partido Agir 36 declarou-se o Partido do Autista, em evento realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A deputada Rosângela Rezende participou do evento. Ela que defende a causa autista na Assembleia Legislativa de Goiás. O que me motivou, o que me deixou muito alegre é a questão da continuidade. Eu posso deixar de ser deputada, mas já está dentro de mim essa causa. E o Partido Agir vai seguir com outras pessoas também entrando para essa causa, junto com os familiares, que são as pessoas que mais precisam de que avance as políticas públicas para garantir acesso, direitos às pessoas que convivem com o espectro autista. O presidente estadual por Goiás do partido Agir 36 reforçou o compromisso com a defesa dos direitos dos autistas.
E o partido nosso é o único partido da causa autista, que até a autora da lei está encampando conosco. Hoje já vai ser nomeada secretária nacional do autista pelo Partido Agir. E hoje nós estamos fazendo uma festa maravilhosa, acredito que nós vamos fazer um trabalho bonito. O CEO nacional, Osmar Bria, contou como foi a tomada de decisão de se tornarem o Partido do Autista. O que nós queremos é passar para a sociedade uma coisa muito simples, que a empatia é a verdadeira ferramenta transformadora da sociedade. E hoje é o momento onde a causa adota o Agir como o Partido Autista. Participaram do evento diversas lideranças políticas, mães atípicas e o vereador Jorginho Mota, o primeiro autista a ocupar uma cadeira parlamentar no Brasil. Durante a sua fala, o vereador contou o que o levou a entrar para a política, emocionando a todos com a sua história de vida. Entrei na política porque um dia eu entrei no gabinete de um vereador na minha cidade, esperançoso de que ele pudesse nos ajudar, e eu disse: vereador, olha, eu descobri que eu sou autista, meu filho é autista, e eu queria falar para o senhor que o senhor pode nos ajudar. São muitas crianças, as terapias são caras, são muitas coisas difíceis para conquistar. E ele me disse: Jorginho, falar de deficiência, cara, é problema. Autista nem vota, cara. Isso tocou dentro do meu coração. Autista não só vota, como ocupa uma das 34 cadeiras do legislativo mais importantes do Brasil. Ao falar de futebol agora, a 6ª rodada do Campeonato Goiano foi concluída ontem na partida entre o Atlético Goianiense e o Iporá. Mas quem vai falar com a gente sobre isso é Hugo Duarte. Tudo bem, Hugo? Bom dia para você, amigo. Bom dia, Jordevar Rosa. Olha, o Atlético 3-0 e Wagner Love conseguiu fazer um gol. E o senhor acertou. Desencantou. O senhor acertou? Tem acertado. Vitória do Atlético em cima do Iporá, disse que iria melhorar na tabela e melhorou. Mas ele está apenas 3 pontos atrás do líder já, né? Estava quase 7 pontos com 2 vitórias. E domingo, o Atlético joga, sabe com quem domingo? Com quem? Com o Galo Carijó. Domingo, mas antes joga amanhã também, o Atlético tem jogo amanhã. Eita, vamos fazer o seguinte, nós vamos ver agora os melhores momentos e depois nós vamos comentar dessa vitória maiúscula do Atlético. Ô Kennedy, coloca aí pra gente. Querendo buscar a vitória e já teve várias oportunidades. O time do Iporá sabia que ia enfrentar uma equipe que precisava vencer e o Atlético não tomou conhecimento e sapecou os 3-0. Teve muito lance no primeiro tempo, o time do Iporá conseguiu segurar o Atlético, mas depois no pênalti, né, que o Shailon fez 1-0, a equipe do Iporá, como se diz, abriu a porteira, Jordevar. Pois é, no que você está falando aí, até agora, praticamente só Atlético, né? Ali foi o lance do pênalti. Pênalti, claro, né? Claro, foi pênalti, claro. O Shailon fez 1-0. Bem batido, hein? Bem. Esse jogador bate pênalti muito bem, né? Não é o primeiro, não. Mas o time do Iporá tinha uma missão muito difícil. O Atlético não podia nem pensar em empatar o jogo, tinha que vencer, e o Atlético começou o jogo buscando a vitória. Então, por isso, conseguiu esse resultado por 3-0. E saiu na frente 1-0 no primeiro tempo, né? E aí a gente percebeu uma pequena reação do Iporá aí, você viu aí? Foi pênalti? Teve o pênalti também, né? Mas já começou lá fora da área a falta e foi... errou o artilheiro do Iporá. Olha lá, bateu mal. Que isso, rapaz. É o artilheiro do campeonato. Ele é o artilheiro do campeonato e fez isso aí? Pra fora? Se vai dentro, o goleirão não defenderia. Perdeu uma grande chance, né, de empatar o jogo, que seria
um momento importante para o Iporá, né? O Iporá estava perdendo antes do pênalti de 1-0, ele tinha que buscar o resultado. 1-0 é derrota. Perder de 1 e de 15 é a mesma coisa. E ele saiu para o jogo, conseguiu o pênalti, mas desperdiçou. E o Atlético depois tomou, como se diz, a rédea da partida, e o Maguinho foi lá e fez o 2-0. A defesa vacilou, hein? Como eu sempre digo, Jorge, tem que falhar, porque se ninguém falhar, o jogo é 0-0, né? Exatamente, né? Normalmente o gol sai na falha do adversário, né? Sim. Se todo mundo fizer a sua parte, jogar direito, não tem como errar aí, é 0-0. Então, aí 2-0 no primeiro tempo, já estamos no segundo tempo, né? E o Atlético, de novo, no ataque, né? O Atlético buscando, né? Impondo dentro de casa, do lado da torcida, apesar com a chuva a torcida compareceu. Claro que não foi como o jogo do Goiás, mas o Atlético se soltou e jogou melhor do que o Iporá. Eu tô doido para ver o gol, sabe? O Wagner Love. Se encantou, né? Também, né? Porque desencantou. Porque eu gosto do Wagner Love, sabe? Apesar de ele estar com a idade, mas a gente percebe que ele ainda toca muito fôlego, né? Nossa, esse errou em cima. O time todo mundo botou expectativa em cima do Wagner Love. Tem que botar expectativa em cima dos jogadores. Todo mundo tem que melhorar, não é só o Wagner. Aí exatamente. Olha lá. Mas teve que errar esse primeiro, né? Eita! Pra torcida pegar no pé. O artilheiro não pode perder um gol dele. Mas estava impedido, né? Tava, mas se não tivesse, tinha errado do mesmo jeito. Errava do mesmo jeito, né? Aí tá aí o gol. Aí o Wagner Love desencantou. Agora vai, agora começa. Agora vai. Shailon bateu o escanteio. Deixa eu até perguntar para o Kennedy. Kennedy, você tem a classificação aí para colocar para a gente? Se tiver, vamos analisar o resultado agora classificatório, né, do campeonato nesse momento, não é? Aí tá aí, ó. Olha só. Coloca aqui nessa telona aqui para a gente ver. Vila Nova, primeiro lugar com 13, Goiás segundo com 12, Goiânia com 11 está na terceira, em quarto lugar o Goiatuba com 11, em quinto o Atlético com 10, em sexto Jataiense com 10, em sétimo Goianésia com 8, em oitavo Anápolis com 7, a decepção por enquanto a Aparecidense em nono com 6 pontos, o Iporá na 10ª posição com 5, e se terminasse hoje, Morrinhos com 2 pontos e o Craque também, seriam os 2 times rebaixados para a segunda divisão, para a Série B do ano que vem. A tabela é normal, o Atlético subiu, você viu que o Atlético agora é o 5º colocado, tá apenas 3 pontos do líder, que é o Vila Nova, e está voltando ao normal. A única anormalidade que tinha nessa tabela era o Atlético, que está em 8º colocado, mas começou a recuperação do Atlético. Agora, quando a gente avalia, a gente percebe aí uma diferença muito pequena na pontuação entre um e outro. Olha para você ver, 10, 11, 12 e 13. Né? Sim. O Atlético com 10, o Goiatuba com 11, Goiânia com 11, Goiás com 12 e o Vila Nova com 13. Então é normal, está normal, só, como eu disse, a normal era o Atlético, que agora está se recuperando, acredito que já recuperou, e o Atlético, para mim, vai brigar pelo título do Campeonato Goiano. Curiosidades da tabela, vamos analisar aqui. O Goiás é o time que tem a melhor defesa do campeonato. E o único invicto. O único invicto. Não perdeu para ninguém. Não perdeu para ninguém. Né? Então vamos avaliar aqui. O Goiás marcou 5 e tomou apenas 1 gol, correto? Sim. E o Goiânia é o que tem o melhor ataque, marcou 9. Marcou 9. Aqueles 4 da Jataiense, né? Faz a diferença, né? Faz a diferença. E o Goiânia tem apenas uma derrota para o Goiás em fora. Tem um detalhe, o Goiânia não conseguiu vencer fora de casa ainda. Ele empatou 2 jogos e perdeu 1. E ganhou 3 em casa, né? Uhum. Então por isso que ele tem os 11 Então olha só, o Goiás está invicto, né? E tem 2 times invicto também que não ganha, né? O invicto é o inverso. Sim. Né? Que Morrinhos e Craque jogaram 6 partidas cada um e não ganhou de ninguém. Não é isso? O máximo foi empate. E hoje, com essa derrota do Iporá, ontem eu disse aqui no programa, o Craque, Morrinhos e Iporá. Não vai fugir daí os 2 rebaixados. O Iporá está na briga, ele não está fora também não. Então vamos lá, vamos para a nossa análise aqui. Amanhã jogam lá no estádio João Vilela, minha cidade e a sua também, 7h30 da noite, Morrinhos e Goiás. Morrinhos e Goiás. Goiás favorito, né? O Morrinhos pode complicar, pode, mas porém eu não acredito na vitória do Goiás. Se o Morrinhos perder, tchau. Aí não tem mais conversa, né? Mas eu acho que já deu tchau. Já deu tchau? Eu acho que já deu, mas vamos ver. A Aparecidense joga em casa contra o Goianésia amanhã. Só a vitória interessa para a Aparecidense.
Veio de 2 derrotas consecutivas. É favorito? Sim, porque o Goianésia... Agora, o Goianésia surpreende fora de casa. Em casa, ele está surpreendendo negativamente. Vila Nova e Jataiense, amanhã, 7h30 da noite, no Oba. Não tem como falar que o Vila não é o favorito. Para mim, o Vila vence a Jataiense. Pode, então, manter a liderança. Sim. E agora essa aqui, hein? Os 2 times que mais marcaram gols. A Anápolis vem de uma goleada, não é isso? Ganhou de 4-0 da Aparecidense. E o Goiânia, que está fazendo uma bela campanha, joga amanhã 8 da noite, lá em Anápolis. O Goiânia não ganhou nenhum jogo fora. O Anápolis, para mim, ele é o favorito. Para mim, o Anápolis vence o Goiânia. Iporá e Goiatuba, quinta-feira, 3h30 da tarde, lá em Iporá. Goiatuba tem jogado muito bem fora de casa e em casa. Para mim, o Iporá, se perder também, já está arrumando a mala para a Série B. O Goiatuba vence. Situação difícil do craque. Vai jogar quinta-feira, 7h30 da noite, contra o Atlético, aqui em Goiânia. Taca. Atlético Bar. Ainda mais depois dessa taca que o Atlético deu em cima do Iporá. Você lembra que tomava uma taca quando era menino? Demais da conta. É o que o Atlético vai aplicar agora nos seus adversários. Era vara de goiaba, você lembra? Que aquilo era terrível, né? Eu disse para você, quem quisesse bater no Goiás, no Vila, no Atlético, era até a 7ª rodada. Quem quisesse bater. Agora é só taca. Goiás e Vila e o Atlético vai aplicar nessas equipes agora. Pois é, porque, gente, são 11 partidas nessa primeira fase. Sim. 6 já foram disputadas, passamos da metade do campeonato. E a regra do campeonato é muito clara, né? Depois dessas 11 partidas, os 8 melhores pontuados, melhores classificados, passam para a próxima fase. Sim. Os 2 intermediários ali vão de férias. E o 11º e o 12º rebaixados. Viajam para a 2ª divisão. E lembrando, a próxima fase é o primeiro colocado contra o 8º. Sim. O 2º contra o 7º e assim sucessivamente. Tá certo. Você acredita no Vila Nova, por exemplo, o Vila está se mantendo em primeiro. Você acredita que ele pode chegar lá dessa forma ou ainda tem muita água? Não, o Vila Nova precisa dar uma resposta positiva, porque o Vila Nova ele chega, mas não conquista. O Vila precisa e tem, não vou dizer obrigação, porque ninguém tem obrigação de nada, mas o Vila precisa ser o campeão goiano este ano. Vai ser difícil? Sim, porque para mim, Goiás, Vila e Atlético, um desses 2 aí, quer dizer, um vai ficar fora e 2 vão fazer a final. Para mim não foge o Campeonato Goiano aí das 3 equipes da capital, não. Você não bota o Goiânia aí, não? O Goiânia já não caindo para nós é uma alegria danada para o torcedor do Galo. O Goiânia fazendo uma campanha maravilhosamente, mas eu acho que o Vila Nova vem muito forte, o Goiás está crescendo e o Atlético também, então para o Goiânia ainda pode acontecer, pode, não estou dizendo que o Goiânia não possa vir a ser campeão, mas hoje para mim, Vila, Atlético e Goiás. Goiânia está em terceiro. Não, mas o problema é a classificação depois, quem que ele pega, depois pegar um Atlético, pegar um Vila, pegar um Goiás, fica difícil. Olha, se fosse hoje, o terceiro pegaria, na verdade, o 6º, não é isso? Então vamos lá, o terceiro pegaria... Não, na verdade, pegaria o 7º, que era o Goianésia, hoje. Né? Não, Anápolis, Goianésia e Jataiense. O Goiânia jogaria contra Jataiense. Contra Olha, Jataiense. Uma chance para classificar. Depois ficaria se só fosse 4. Hoje. Só 4 equipes. Se ele passa pela Jataiense... Aí ele pega um Vila, pega um Atlético. A segunda fase é mata-mata ou tem 2 jogos? Não, mata-mata. Como está sendo? O primeiro 2 jogos. Joga o primeiro jogo em casa e o outro fora. Não, são 2 jogos. Porque essa primeira fase você só joga uma vez, ou em casa ou fora, né? Na próxima fase são 2 jogos. Por exemplo, o primeiro com o 8º é 2 jogos, em casa e fora de casa. E dá uma chance para... E aí classificam 4, né? Classificam 4. Aí vai para semifinal. E quem vencer vai para a final. Agora é interessante que durante o campeonato já começa a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, dia 21, né? Dia 21 de abril, né? Exatamente. Começa a Copa do Brasil. E já dizemos os clubes aqui, o Atlético joga com a União do Mato Grosso, né? De Rondonópolis. A equipe do Anápolis recebe a Tombense. E a Aparecidense vai a Nova Lima jogar contra o Vila Nova. Tá certo. Estou colocando aqui a Copa do Brasil, não é isso? Isso. Aliás, ela começa 21 de fevereiro. É 21 de fevereiro. Desculpa, 21 de fevereiro, exatamente. 21 de fevereiro, não é abril. Estou olhando aqui, exatamente, olha só. E realmente o Vila Nova joga dia 21 contra
Aparecidense, é isso? Vila Nova de Nova Lima. Exatamente. Vila Nova de lá é com 2 L, né? Vila Nova de Nova Vila Lima. Nova né? com a Aparecidense, não é isso? E a Aparecidense joga pelo empate, né? Lembrando que quem joga fora joga pelo empate. Tá certo. É isso aí. Ô Hugo, daqui a pouco, Alego Esportes, quem que vai estar lá hoje? Hoje nós teremos a presença do presidente do Goiânia Esporte Clube, Alexandre Godoy, será nosso convidado, Túlio Isaac, Hugo Duarte e Daniela Mello. Que timaço, hein? Ainda tem o Quirino, o deputado Quirino, que sempre é comentarista também, né? O que vocês vão perguntar para o presidente do Goiânia, hein? Se vai ser campeão. Você me perguntou, vou perguntar para ele se o Goiânia vai ser o campeão goiano. Tá certo. Posso responder por ele? Pode. Vai. Oh, que maravilha. E o Morrinhos cai? Cai. Cai também. Essa é a opinião do Jordevar, né? A do Hugo também. Tá certo. Hugo, obrigado e um abraço para você, amigo. Um abraço, tudo de bom. Tá certo. Vamos continuando aqui. Gente, nós estamos vivendo uma crise com a dengue, não é? Não só Goiás, mas o Brasil. Aqui em Goiás nós já tivemos pessoas que morreram vítimas dessa doença e o Estado decretou situação de emergência em dengue. 3 mortes já foram confirmadas. A última vítima é uma adolescente de apenas 16 anos de idade que morava na cidade de Uruaçu. Para se proteger, tem muita gente utilizando repelente. Será que resolve? É o que a gente vai ver agora na reportagem da Jaque Moura. Os casos de dengue tiveram um crescimento de 40% nas primeiras semanas de 2024, comparado ao mesmo período do ano passado. Após saber disso, o Adalto redobrou os cuidados em casa. Ele evita o acúmulo de água no quintal, lixo e adotou o uso do repelente na família inteira. Eu estou vindo aqui na farmácia agora e já vou levar um repelente, né? Porque o meu em casa já acabou. E vou levar e vou ter que usar todos os dias. Os repelentes não auxiliam apenas na proteção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, mas também são eficazes na prevenção contra os mosquitos que transmitem zika e chikungunya. Nas farmácias, a procura pelo produto aumentou consideravelmente nos últimos dias. O estoque também precisou ser reabastecido. A gente fazia uma reposição a cada 15, 20 dias e hoje, semanalmente, a gente está tendo que fazer pedido e às vezes até mais de uma vez por semana para a gente conseguir suprir essa demanda, porque realmente está tendo muita procura aí de repelente nesses dias aí. No mercado, os repelentes custam entre R$15 e R$35. Eles podem ser encontrados à base de creme, spray e aerosol. O uso correto do produto é essencial para garantir a efetividade. O recomendado é que se aplique em todo o corpo, incluindo orelhas e pescoço. É importante ressaltar que o repelente não é 100% eficaz, mas é fundamental na prevenção. Geralmente a gente usa nos braços, nas mãos, nas pernas, no pé, e é importante lembrar também de aplicar o produto em regiões talvez esquecidas por nós, como as orelhas, o pescoço. Na última sexta-feira, o Estado decretou situação de emergência em saúde pública por conta do aumento de doenças virais. Até o momento, foram registrados 11.643 casos de dengue no estado, 737 casos confirmados de chikungunya e 59 de zika vírus. 3 mortes já foram confirmadas. A primeira foi de um homem de 31 anos em Uruaçu. A segunda, de um homem de 33 anos, morador de Águas Lindas. E a terceira, de uma adolescente de 16 anos que morava em Uruaçu. A situação é preocupante. A Francinete diz que está com medo e faz o que pode para evitar a doença. Nesse momento, como está um tempo de chuva, minha maior preocupação é sobre o acúmulo de água, né? Muitos lixos acumulados, sempre fica água. Também tenho bastante cuidado sobre o repelente que eu vim comprar agora, né? Que eu vim à procura disso, estava precisando. Gente, as mulheres têm ganhado espaço no campo político. Vereadoras, prefeitas, governadoras, deputadas estão mostrando a sua capacidade de articulação e de gestão em prol do bem comum. Mas nada disso foi alcançado sem séculos de luta. O programa Escola em Movimento convidou a professora Fernanda da Silva Borges para tratar desse tema e ressaltar a atuação da mulher no poder legislativo. Você vai acompanhar mais detalhes agora na reportagem da Letícia Carvalho.
Pode chegar, seja bem-vinda a mais um bate-papo da Escola em Movimento. E hoje nós vamos chamar a atenção para a participação da mulher no Poder Legislativo. E para falar para a gente sobre esse assunto, convidamos a professora pós-doutora em Direitos Humanos, Fernanda da Silva Borges. Ela que é branca, do cabelo castanho e está vestindo uma blusa branca e uma calça marrom. E meu nome é Letícia Carvalho, sou branca, do cabelo preto, estou vestindo uma blusa de manga comprida, branca e roxa e uma calça branca. E vou guiar a nossa conversa de hoje. Professora, para falarmos sobre a atuação das mulheres no Poder Legislativo, primeiro é importante entender quando e como elas foram conquistando os direitos políticos. Então conta pra gente como que foi esse processo de muita luta, inclusive. Bom, Letícia, para a gente pensar esse percurso, né, que é um longo percurso de luta, não só por reconhecimento, mas efetividade dos direitos políticos das mulheres, a gente tem que voltar um pouquinho ali no século XVIII, século XIX, quando começa a luta por direitos civis, direitos políticos em geral. Se a gente pensar no recorte ali da formação do Estado de Direito, a luta pelos direitos civis e políticos dos homens nas revoluções liberais burguesas, as mulheres já estavam ali pleiteando também os seus direitos, mas elas ficaram de fora da efetivação desses direitos ainda no final do século XVIII, com as primeiras constituições do mundo, e esse movimento só vai ganhar fôlego mesmo na virada do século XIX para o século XX. Principalmente ali com o movimento das sufragistas, né, que são as mulheres que fizeram esse movimento pelo sufrágio universal, que seria o direito a participar das decisões políticas de um Estado, de forma mais ampla. Então, toda a luta pela ampliação da representação política, da ideia de democracia representativa e também pelo voto feminino. Então, o início do século XX vai ser marcado por muitos acontecimentos em que as mulheres estiveram à frente nesse processo do sufrágio universal e do voto feminino. No caso do Brasil, a gente só vai ter o reconhecimento do direito da mulher, dos direitos políticos das mulheres, no primeiro momento, no Código Eleitoral de 1932, que foi o nosso primeiro Código Eleitoral. Então, só ali é que a gente teve um reconhecimento jurídico, né, legislativo, pela primeira vez, da participação das mulheres. Então, de certo modo, o que a gente vê é que, historicamente, as mulheres não foram consideradas sujeitos de direito, né? Então, o reconhecimento das mulheres, e até um termo que a gente usa, né, que são os direitos humanos das mulheres, reconhecer as mulheres enquanto pessoas humanas, isso é um fenômeno recente, isso é do século XX. Então, as declarações de direitos humanos, todo o movimento a partir também de uma política internacional da Organização das Nações Unidas, para que as mulheres possam ter os seus direitos civis e políticos reconhecidos no século XX, ou seja, há muito pouco tempo, né? Uhum. E bom, esses direitos conquistados, as mulheres começam a entrar nas esferas de poder, e como que elas estão ocupando esses espaços legislativos, por exemplo? Bom, do início do século XX para o início do século XXI, podemos dizer que tivemos muitos avanços, muitas conquistas. Ao mesmo tempo, são conquistas lentas, graduais, e os espaços políticos, os espaços de poder não foram pensados para mulheres, nem para que as mulheres ocupassem esse espaço. Então, a gente tem ali nos anos 60, 70, uma maior abertura das mulheres no mercado de trabalho, mas só para a gente entender o quanto ainda é recente as mulheres serem reconhecidas como sujeito de direitos, nós só fomos ter direitos civis absolutos, só fomos consideradas absolutamente capazes para os atos da vida civil na década de 60. Né? Então, com a Constituição de 88 no Brasil, é que a gente realmente teve pela primeira vez o reconhecimento jurídico da igualdade entre homens e mulheres. Então, a tal da igualdade de gênero, que a gente usa muito essa expressão, ela só foi positivada, reconhecida numa Constituição pela primeira vez em 1988. Também fruto de todo um trabalho das mulheres nos anos 80, por meio de uma política que tentou, né, eleger mulheres, e conseguiu eleger mulheres para participar da elaboração da Constituição, que foram as constituintes, as mulheres que participaram, as deputadas constituintes que participaram da elaboração da Constituição. Então, ali nós tivemos um grande passo, né, um momento importante para a luta da igualdade de gênero, foi a Constituição de 88. De lá para cá, uma série de legislações que tentam efetivar ainda mais essa igualdade, mas não é uma questão muito simples, porque você tem um sistema que
por séculos, considerou as mulheres como cidadãs de segunda classe, consideraram as mulheres como seres inferiores, incapazes, que não poderiam participar das decisões da sociedade civil e das decisões políticas como um todo. Então, ocupar esses espaços que não foram pensados pelas mulheres é sempre um embate, né, muito grande, um desgaste, uma luta que é diferente para os homens que foram pensados para estes lugares e ocupam esses lugares desde sempre. E aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nós temos inclusive uma proporção de 4 mulheres deputadas estaduais, numa oportunidade de 41 cadeiras para deputados estaduais, né? Então, isso é visível, né? Um reflexo, é um reflexo. Né? E às vezes alguém pode falar assim, mas qual a importância? Por que as mulheres precisam estar nos espaços de poder ou nos espaços de decisão? Por que ter mulheres no legislativo, no executivo, no judiciário, nos poderes da República? Primeiro, a gente tem que pensar que isso não é uma questão menor ou uma questão marginal da sociedade, porque as mulheres são mais de 50% da população brasileira. As mulheres são mais de 50% do eleitorado brasileiro. Então, se a nossa democracia é uma democracia representativa, nada mais natural que essas mulheres sejam representadas nesses espaços. Então, isso não é uma questão menor no sentido que há, na verdade, quando a gente pensa na representação política, uma subrepresentação. Então, a ciência política costuma utilizar, que é um fato, né? Que na verdade a gente não tem representação política de mulheres, a gente tem uma subrepresentação. A média de representação das mulheres, né, no Congresso e até nas assembleias tem sido de 5%, 10%. A última legislatura a gente teve um aumento até considerável, mas ainda muito longe do que se espera para uma equidade, uma maior isonomia. Então, em 2018, nós tivemos 15% de mulheres no Congresso Nacional, entre deputadas e senadoras, e agora nós tivemos 18%. Então, a última legislatura houve um pequeno aumento, mas ainda muito longe de uma proporcionalidade com a população e com a representação feminina. O que isso demonstra? Alguns estudos na ciência política demonstram que há vários desafios, barreiras para que essas mulheres possam estar nesses locais de poder. Um deles é a própria candidatura, a própria eleição, como motivar mulheres a serem candidatas. E aí já começa logo no início, que elas não se veem representadas, elas não entendem que aquilo pode ser um espaço para elas. Segundo, é um problema dos partidos, que também tem uma dificuldade muito grande de incentivar e dar condições, recursos financeiros e condições iguais para que as mulheres possam concorrer em pé de igualdade com os candidatos homens. E depois de eleitas, passado um primeiro obstáculo enorme, que é se candidatar e se eleger, elas têm uma dificuldade enorme em permanecer nos mandatos. Por uma série de questões também ligadas à desigualdade de gênero e a um termo que hoje a gente já tem, né, desde 2021, reconhecido como crime, que é a violência política de gênero. Que as mulheres que estão ocupando, né, os mandatos nível municipal, federal ou estadual, sofrem diariamente abusos, algum tipo de violência moral, física, sexual, difamação, calúnia, fake news, elas estão mais expostas, não que os homens não sofram também esse tipo de assédio, alguma coisa assim, mas elas estão mais expostas. E qual é a importância de ter mulheres nos espaços políticos? Não só pela representação, porque elas são 50%, mais de 50% do eleitorado, porque estudos mostram que quando a gente tem mais mulheres pensando políticas públicas, elas pensam políticas para toda a sociedade. Então, elas pensam políticas voltadas para a saúde, elas pensam políticas voltadas para a educação. Então, aqueles locais em que havia mais mulheres participando, vereadoras, deputadas, você tinha um avanço nas pautas sociais. Então, quando a gente pensa na eleição, não só de mulheres, mas eleger candidatos, eleger pessoas que estejam comprometidas com a pauta da igualdade de gênero. Homens e mulheres que estejam comprometidos com essa equidade. Então, isso não é uma bandeira, uma luta só de mulheres. Essa é uma bandeira de todos nós que acreditamos que a sociedade precisa ser mais plural. Professora, muito obrigada pela participação da senhora e muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. E para continuar nos acompanhando, basta nos seguir nas nossas redes sociais. Até o próximo Escola em Movimento. Tá, então até o próximo Escola em Movimento. Gente, nós estamos encerrando o nosso Agora Goiás nesse momento.
Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta. Imagens que a gente tem lá do Morro do Mendanha, mostrando a nossa linda cidade de Goiânia, né? O tempo está um pouquinho meio nublado. Vamos ver quanto que está a temperatura, 23 graus, né? Essa temperatura gostosa. Para Goiânia, 23 graus é bom, não é isso? Então tá aí, a gente já vai encerrando. O Rio Araguaia, olha que imagem bonita. Rio Araguaia que ainda não está naquele volume de água que deveria. Precisa melhorar, mas é isso daí. Imagem desse patrimônio que a gente tem lá na cidade de Aruanã. Para vocês e até amanhã.